Pessoal, tudo bem? Abril de 2021. Gostaria de dividir um assunto com vocês rapidamente aqui sobre algumas coisas que eu gosto de estudar, acompanho e eventualmente, né, faço bastante na minha vida. Né? Basicamente aqui coloquei três tópicos: educação financeira, né, gestão financeira, inteligência emocional, né, falar também sobre gestão emocional e desenvolvimento pessoal, aí toda a parte de liderança e gestão de pessoas. Tá? Mas hoje, em especial, gostaria muito de falar sobre educação financeira, que é um assunto que, infelizmente, não é falado abertamente, né, quando a gente é criança, e não é um assunto discutido, por exemplo, nas famílias entre pais e filhos, não é um assunto discutido abertamente ainda, né, nas escolas, por exemplo, certo? Mas com certeza é um assunto super importante porque em algum momento da vida você vai gerar receita para você, né, e você minimamente precisa saber como lidar com o seu dinheiro, né, e onde colocar. E o que eu fiz aqui, coloquei 4 tópicos sobre isso, né, para onde vai o seu dinheiro, planejamento e acumulação, como investir e cuidados e oportunidades. Mas hoje, em especial, eu gostaria de falar apenas sobre para onde vai o seu dinheiro, tá? Lembrando, eu não sou formado em nenhuma questão financeira, né? Eu estudo bastante, né? Eu me graduei em marketing, pós-graduei em administração de negócios e tal, mas eu estudo bastante, né, a parte financeira. É um assunto que desde quando eu comecei a trabalhar eu pratico, né, essas questões todas, análises e comportamentais, para que no fundo eu possa saber algumas coisas aí que me ajudem na maneira de gerir o meu dinheiro, tá? Então, minimamente aqui, se eu puder ajudar alguém, né, e alguém ver esse vídeo e achar interessante que isso ajude, eu vou ficar bastante feliz, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa falar aqui, né? Para onde vai o seu dinheiro? Quando você recebe alguma coisa, onde que você coloca, né? Como que você faz quando você recebe esse dinheiro? E aí, eu dividi em duas questões aqui, tá? Isso aqui você pode, da sua maneira, aumentar, colocar mais ou menos, mas eu dividi de duas maneiras. As questões vitais, que é tudo aquilo que você julga, né, que você precisa para sobreviver, por exemplo, alimentação, esse tipo de coisa, e os ajustáveis, que é tudo aquilo que você não precisa, né, necessariamente para viver, mas podem ser importantes aí para comodidade, enfim. Ok? Eu criei aqui um exemplo colocando uma planilha, mas isso aqui é só um exemplo. Você mesmo pode entrar no Excel, abrir o modelo, fazer da maneira que você quiser, aumentar ou diminuir linhas, mudar a configuração. A ideia aqui é mais passar realmente um conceito, porque se você tem esse conceito de cuidar do seu dinheiro desde o primeiro momento que você começa a ganhá-lo, seja isso quando você está começando no mercado de trabalho, recebendo mesada dos pais, isso no decorrer do tempo, quando você estiver recebendo mais, vai te ajudar bastante. E também, se você já é uma pessoa que já trabalha e sempre pensa, poxa, eu trabalho tanto, corro tanto e não me sobra dinheiro, talvez seja um momento oportuno para você rever, tá? Então, descobrir para onde vai o seu dinheiro é um ponto importantíssimo. Então, no meu exemplo aqui, eu coloco essa planilha, né, onde eu coloco ali no primeiro tópico as entradas, imaginando aqui um exemplo, uma pessoa que receba R$ 1.500, que não tenha outras fontes de renda, seja só o salário, e na parte vital, eu classifiquei ali como o aluguel, imaginando que seja uma pessoa solteira que eventualmente ajude os pais ali na composição do pagamento de um aluguel, uma prestação, né? Compras para dentro da casa também, luz, água, enfim. Né? O resumo é essa pessoa que ela está do que ela ganha, ela está consumindo 37%, R$ 560, para os seus custos vitais que ela precisa para sobreviver, tá? E para baixo, os ajustáveis, eu coloquei algumas coisas como uma conta de celular, um curso que essa pessoa faça, uma academia, por exemplo, né, e o lazer dela para ela também curtir um pouco, porque afinal todo mundo tem que aproveitar. Em resumo, esses ajustáveis representam aí R$ 479, o que daria mais 32% do consumo, né, do que essa pessoa recebe. E aí ela teria ainda um saldo de 31%, ou seja, essa pessoa, né, nesse exemplo que eu usei, ela
tem um salário, ela usa o que ela precisa e ela ainda consegue poupar alguma coisa, ela sabe para onde está indo esse dinheiro. E aqui, como eu disse, cada um pode fazer da sua maneira, né? Se você tem filhos ou não, você pode colocar convênio, dos filhos, nos ajustáveis, né? Pode entrar ali, por exemplo, o seguro do carro, outras coisas que você tem nos seus custos pessoais, tá? Mensais. E a ideia é isso aqui, é você fazer mensal. E aí, onde que eu quero chegar? Tá vendo? Essa pessoa, se amanhã ela sair de 1.500 e ir para 3.000, ela ainda sabe para onde o dinheiro dela está indo. Né? Ela aumentou aqui o custo de vida dela vital, melhorou ali o aluguel, se mudou, melhorou o poder de compra dela para comprar mais, coisas mais legais para comer, por exemplo. No final, ela está consumindo, nesse exemplo aqui, 50% dos custos vitais dela, e os outros eu mantive na mesma base, mas qual que é o intuito daqui? Você olhar e falar, independente de 1, 3, 5 ou 10, você tem que ter a consciência para onde o seu dinheiro está indo. Enquanto você não tiver isso, você vai ficar sempre com essa sensação que eu comentei, de pensar, poxa, eu trabalho tanto, 30 dias por mês, e quando chega no meio do mês eu já não tenho mais dinheiro porque acabou, né? Obviamente que você também pode falar, poxa, eu estou ganhando pouco, mas é um outro assunto, mas o que você ganha tem que ser adaptável para o método, né, o meio de vida que você tem, né? Então você tem que, no fundo, ir balanceando isso. Porque o que acontece? Olha o mesmo exemplo de uma pessoa que não controla. A mesma pessoa que poderia estar guardando e economizando, se ela não tem um controle, ela vai todo mês gerando uma bola de neve. E hoje é muito fácil você ficar negativo. Você tem cheque especial na tua conta, né? Você tem o cartão de crédito e se você entra nisso, vira uma bola de neve para depois você sair é muito difícil. Então, o conceito aqui é que, independente do teu momento de vida ou da tua remuneração, que você saiba aonde você está colocando o teu dinheiro, né? Porque no fundo, se tiver alguma coisa descompensada, dá para ter até um exemplo assim: amanhã, se você ganhar o dobro, você vai estar ficando devendo o dobro, né? E se você ganhar o dobro e for controlado, talvez você esteja guardando o dobro, que aí no fundo entra depois no próximo tópico que eu vou falar no outro vídeo sobre acumulação, né? Como fazer o teu dinheiro render para você numa linha do tempo, por exemplo, certo? Então, como eu disse, isso aqui é um exemplo, apenas um exemplo bem simples, para não ficar nada muito elaborado, sem grandes loucuras. Aqui é mais para você ter realmente a consciência, poxa, estou passando por isso, deixa eu passar e repensar. Se você não é uma pessoa que gosta de usar planilha, você pode baixar aplicativos para celular, por exemplo, onde você consegue controlar até o custo do cafezinho que você toma diariamente, olhando isso num gráfico para poder falar, poxa, estou gastando muito aqui, preciso segurar aqui. E se você também é old school, não tem problema, pega um caderninho, anota numa folha ali tudo que você consome, porque o importante é você saber aonde está indo o seu dinheiro, porque no fundo, se você trabalha e no final você fica devendo, alguma coisa na tua gestão financeira está errada, certo? Então, era isso que eu queria dividir, espero que possa ter ajudado. Coloquei uma frase aqui, né? Todo discurso é inútil e vazio, a menos que seja acompanhado por ação. Dizem que é do Demóstenes essa frase, mas eu acho ela bem interessante. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado a todos aí. Um grande abraço.